Gente, eu vou contar a minha história aqui pra vocês, porque eu acredito que eu não fiz nada de errado. Nada de errado. A minha consciência tá limpa, gente. Tá limpa. Mas eu vou contar aqui pra vocês. Pra eu ver os comentários depois, pra eu ver o que é que vocês acham sobre isso. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu não fiz. Olha, eu vou contar aqui minha história. Eu sou a irmã mais velha. Eu tenho uma irmã mais nova. E a gente sempre se deu muito bem. Sempre fomos muito amigas, muito mesmo, gente, de verdade mesmo. Sempre nos demos bem. Um dia a minha irmã, ela arranjou um namorado, conheceu ele no trabalho. Um rapaz muito bonito, educado, muito educado, gente. Toda a família gostava dele, minha mãe, meu pai, minhas tias, todo mundo gostava dele, a família toda. Um rapaz muito respeitador. E nós nos dávamos muito bem. A gente se dava muito bem, eu e ele. Mas com todo respeito, com todo respeito. Eu nunca saí com ele sozinha, eu nunca fiquei com ele sozinha. Até também ele era muito respeitador. Ele, quando a minha irmã não estava em casa, e eu estava em casa, mesmo com os meus pais lá dentro, ele não ficava. Ele não ficava lá, era muito respeitador. Então assim, eu sempre apoiei muito a minha irmã com ele, eu sempre dei muita força pra minha irmã, eu dava muito conselho pra minha irmã e tal. Ok, o relacionamento, não é? E andando muito bem, durando e tal. E um dia eles resolveram se mudar, morarem juntos. Então começaram a organizar as coisas, não é? Começaram a morar junto. Passado um tempo, a minha irmã foi demitida do trabalho. Eles trabalhavam junto no mesmo lugar. E ela foi demitida e ele ficou. Ok, ele ficou tranquilo. Ele falou, não, ok, enquanto você não arruma outra coisa, eu vou ali organizando as coisas, mantendo as coisas, não é o que você precisa. E o que ela precisava, pra ela, a minha mãe e o meu pai sempre deu. Nunca faltou nada pra minha irmã. Então, até ela arrumar trabalho, ficou nisso, né? Eles até conversaram. Mas quem disse que a minha irmã, ela procurava trabalho? Não. A minha irmã, ela não saía pra procurar trabalho. Ela ficava em casa, num telefone, num computador. Ficava lá, a casa maravilhosa. Ela sempre deixava a casa como uma boneca, casinha de boneca, assim. Sempre foi muito dedicada, esforçada, mas não procurava trabalho. E isso eu sempre dando um conselho pra ela. Eu falei, mana, quando é que você vai procurar trabalho? Quando é que você vai sair pra procurar trabalho? E ela dizia, ai, mana, não gosto de sair sozinha pra procurar trabalho. Não gosto. Eu tive que ir com ela uma vez pra procurar trabalho. Mas não podia sempre. Não podia, não é? Mas ela não estava interessada em arrumar trabalho. E eu dava muito conselho. Eu ali no pé dela, tu procura trabalho. Porque ele tá mantendo tudo, ele tá pagando tudo, tá pagando aluguel, tá pagando as compras, tá pagando luz, água, internet, tá pagando tudo, tudo. Então você tem que ajudar ele, mano. Se vocês moraram junto, tipo assim, ele trabalhava, mas ele não ganhava tão bem assim, né? Que dava pra ficar sozinho ali pagando tudo. Também tinha as coisas dele e tal. Ok, não faltava nada pra minha irmã, porque meu pai e minha mãe dava, não é? Mas ela tava acomodada, acomodadíssima. Chegou um dia que ele teve que ligar pra mim. A gente sempre foi amigo de conversar e tal. Nunca ficamos sozinhos, houve respeito, mas sempre fomos amigos. Ele teve que ligar pra mim, pedindo socorro, praticamente isso. Porque ele tava falando que tava muito apertado, que tava começando a ficar aflito, não é? Porque ela não queria, não tava procurando trabalho, e ele pediu ajuda pra eu conversar com minha irmã, pra, pelo amor de Deus, incentivar ela a procurar trabalho. Porque assim, a minha irmã, ela sempre foi uma nonoquinha. Ela sempre gostou de coisa boa. Então comida tinha que ser só coisa boa, só coisa boa. E tipo assim, ela era muito cuidadosa com a casa e tudo. Mas assim, gente, ela não gostava de cozinhar. Não gostava de cozinhar. Então, o namorado dela tinha sempre que comprar comida no restaurante favorito dela. Tinha que trazer, né? Sempre tinha que trazer comida. E ele disse que já não tava mais aguentando, já não tava mais dando certo. Porque ela não queria cozinhar. E tipo, ele comprava as coisas para o café da manhã, para o lanche, para a janta, mas ela não queria coisas para cozinhar, para ter que cozinhar, vocês entendem? Aí eu disse, olha, rapaz, eu já conversei com ela várias vezes,
Mas mais uma vez eu fui falar com ela, não é? Meus pais passavam muita mão na cabeça dela, muita mão. E eles sabiam que a minha irmã estava errada, mas passava muita mão na cabeça dela. Então eu cheguei pra ela e disse, mana, pelo amor de Deus, o teu namorado, ele tá aflito mesmo, ele tá apertado. A família dele não tava apoiando isso, a família dele tava achando um absurdo aquilo, um absurdo. E então eu não tiro a razão da família dele, não tiro. E eu várias vezes conversei com minha irmã, só que teve um dia, um momento que eu falei, não, esquece, eu não vou mais falar mais nada, eu não vou mais mandar mensagem. E foi isso que eu fiz. Não mandei mais mensagem, não falei mais nada. E ele sempre falando comigo. E teve um dia, simplesmente, que a minha irmã liga, desesperada, chorando. Ai, o Miguel não voltou mais pra casa. O Miguel não volta mais pra casa. Não volta. Ele continuou pagando. Ele foi embora. E ele continuou pagando o aluguel, continuou pagando as contas, não é? Continuou pagando tudo, só não fazia as compras, não é? E não trazia mais comida pra ela. Então, como ele tinha ido embora e ela ficou lá, dizendo que o Miguel ia voltar. Ela ficou lá, ela ficou pensando, não, ele vai voltar. Só que ele já tinha conversado com ela. Ele já tinha dito que não ia aguentar mais. Então, eu e os meus pais convenceu ela a voltar pra casa. Convenceu e ela muito aflita. Só que eu já sabia disso tudo. Eu já sabia que ele ia embora. Ele já tinha me falado. Só que eu dei uma de burra. Eu dei uma de que não sabia de nada, não é? E a minha irmã sabia também que ele ia embora. Porque ele também conversou com minha irmã. Então eu não precisava falar nada, porque ele disse. E ela chegou em casa e ela chorava. E disse que embora, que não sei o que. E eu joguei na cara dela. Eu disse, eu avisei, eu disse pra você que ele não ia aguentar. Não tem santo que aguente isso, minha filha, que você não tava mais ajudando, ele tava sozinho, você exigia coisas. Ele já tinha conversado com ela, que eles tinham que fazer compras pra ela fazer comida em casa. Ela era uma caprichosa pra fazer tudo dentro de casa, mas ela não gostava de cozinhar. Então, ele disse pra ela que pra ajudar na despesa, que pelo menos ela cozinhasse em casa, fizesse o almoço, mas ela não queria, ele tinha que trazer comida de restaurante. E o que ela gostava, não é? Que era sempre muito dondoquinha. Porque os meus pais já davam tudo que ela precisava, cabelo, unha, roupa, produtos de higiene íntima, tudo. Meus pais davam tudo. Mas ele tinha que comprar comida, né? Porque meus pais também até achavam um absurdo também ter que dar tudo, não é? E a gente avisou, ele falou, ele disse que pelo menos para ela começar a cozinhar, e ela não queria. Não, eu saí da casa dos meus pais, não sei o que, aquilo outro, pia. Aí tá certo. Eu jogando tudo na cara dela, tudo. E minha mãe triste com ela também, chorando. E meu pai assim, muito pensativo também, né? Passando na cabeça dela, mas muito pensativo. Minha filha, é complicado. Se o cara tava acumulando tudo ali sozinho, as despesas, tudo, ele também não é rico e tal. Tá certo. Aí, gente, só que eu já sabia de tudo, né? Só que eu não disse nada. Só que assim, a gente continuou conversando. Mas conversas normal, gente, normal. Eu mostrei, eu até, se ela falasse comigo, ou se ela voltasse a falar comigo, eu mostrava todas as mensagens pra ela. Mensagem normal, gente. Nunca falamos nada de errado, de duplo sentido, nada. Só que o que acontece? A gente sempre conversando, percebemos que não conseguíamos mais ficar longe um do outro. Percebemos que não conseguíamos ficar sem falar um com o outro. Entendeu? Então a gente começou a perceber que o sentimento estava diferente. A gente começou a perceber que estávamos nos gostando. Depois que a gente percebeu isso, a gente começou a conversar sobre isso. Começamos a nos encontrar. E aconteceu de nos envolvermos. Ou seja, a gente ficou junto e assumimos. Quando a gente assumiu, rapaz, o mundo caiu. A minha irmã ficou maluca.
Meus pais também acharam errado, disseram que foi errado. E eu disse, não, eu não fiz nada de errado. Porque a gente sempre se respeitou. Eu nunca dei em cima dele. Ele nunca deu em cima de mim, nunca. Tá aqui as provas. Tenho tudo, todas as minhas, tudo que a gente trocou, tudo. E eu disse, a gente nunca deu em cima, nunca voltou respeito um com o outro. Eu nunca fui injusta com a minha irmã, nunca. Só que aconteceu depois da separação, gente. Depois que eles se separaram, a gente começou a conversar. A gente começou a perceber que o sentimento estava diferente depois da separação. Foi depois da separação que isso aconteceu, não foi antes. Não foi. E se tivesse sido, eu dizia com certeza, sabe? Então eu disse, não, gente, não fiz nada de errado, foi depois. A gente acabou se apaixonando, percebemos que tínhamos muita coisa em comum, muita coisa, sabe, que batia um com o outro, batia certo. Ai, mas errado, minha mãe dizia, se podia ser com qualquer homem, qualquer outra pessoa, mas menos o ex da sua irmã. Gente, eu não entendo. Não, eu não acho que eu fiz nada de errado, porque não foi antes, foi depois da separação deles. Hoje a minha irmã não fala mais comigo, A minha mãe e meu pai falam comigo, sim, claro, mas ainda passa a mão na cabeça dela, ainda diz que eu errei. E eu já conversei com eles várias vezes, já disse que não, que foi depois, a gente se apaixonou, vimos que tínhamos algo em comum, e realmente temos muita coisa em comum, muita. Eu saí de casa, da casa dos meus pais, sempre fui trabalhadora, sempre. Eu nunca gostei de depender dos meus pais. Meu pai sempre deu as coisas pra mim, assim como dava pra ela, eu dava pra mim também. Só que dava mais pra ela, porque ela era muito dondoquinha. Muito, até hoje, né? Até hoje eu moro com meus pais. Mas eu saí de casa, a gente ainda não mora junto, a gente não tá morando junto, mas eu tô me mantendo e tal, trabalhando, tô morando sozinha assim no quarto. E ele sempre conversa comigo, sempre fala, ai, vamos ficar junto, vamos morar, vamos procurar uma casinha, um cantinho pra gente, mas eu não quero ainda, acho que não é o momento. Então acho que a gente tem que trabalhar muito, sabe, tem que economizar, tem que juntar uma grana e tal, pra gente ficar bem estabilizado, não é? Pra gente ficar mais tranquilo. E até eu quero trabalhar pra mim mesma, eu quero montar um negócio, ele também pensa no mesmo jeito, então a gente quer montar um negócio junto. Eu acho que a gente tem, entrou na minha vida pra somar, eu só acho isso, gente, só acho. Ele apareceu na minha vida, a gente teve que ficar junto pra somar um com o outro, a gente crescer junto, sabe? O que vocês acham sobre isso, gente? O que vocês acham? Eu não deveria ter ficado com ele, porque às vezes eu fico assim pensando, eu sei, a minha consciência tá limpa, mas às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errada mesmo? Será que eu não deveria ter ficado com ele, eu deveria ter me controlado mais, eu deveria ter deixado... Ai, gente, eu não sei, eu me apaixonei por ele, e ele também se apaixonou por mim. Mas o que vocês acham sobre isso? Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Eu quero os comentários, gente. Eu quero muito comentários aqui embaixo falando o que vocês acharam dessa história, gente. Porque, olha, não sei. Assim, gente, é complicado. Assim, eu não ficaria se fosse o ex da minha irmã, de uma irmã minha. Eu tenho 3 irmãos, 2 mulheres e um menino, né? E um homem. Assim, gente, eu não ficaria com nenhum ex das minhas irmãs. Não conseguiria. Mas acontece, ela se apaixonou por ele. Mas o que é que vocês acham sobre isso? Não vou nem falar nada, sabe, assim, porque é uma situação complicada. Mas ok, sim, se ela diz que não se envolveu com ele antes da separação, ok, não é? Tipo, depois eles ficaram conversando muito, viram a amizade crescer e decidiram ficar juntos, não é? Foi depois da separação, mas o ex da irmã, não é? Mas o que vocês acham, não é? O que vocês acham sobre isso? Eu só acho que a irmã dela e os pais principalmente tem que tomar vergonha na cara, os pais principalmente, porque ela tem que crescer. Ela, por ser a irmã mais nova, né, a caçula, como diz no Brasil, a caçulinha, os pais têm que frear mais, tem que dar limite pra ela. Tem que dizer, porque ela tem que, ok, ela é caprichosa, cuidadosa,
Mas já vi que não gosta de trabalhar, não é? Não gosta de trabalhar. Os pais ficam bancando ela também, não é? E assim, gente, se for casar, tem que arrumar um marido rico. Rico pra bancar tudo dela, sabe? Todos os gostos e tal. Mas assim, gente, olha, eu espero que ela mude, não é? Desejo felicidades também pro casal, né? Pra eles dois. Que ela tá muito feliz, diz que eles dois estão juntos pra somar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente tem que escolher uma pessoa pra somar junto com a gente. Não é pra atrapalhar, pra afundar. É pra somar, pra crescer, entendeu? Juntos. Então é isso, meus parabéns. Sejam muito felizes, não é? E ver, né? É difícil a família assim, separada, desunida. É complicado. Imagina os ambientes de família. Chegar o ex da irmã e o atual. É estranho, pra conviver juntos deve ser complicado, né? O que vocês acham sobre isso? Até eu fiquei confusa, gente. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Um super beijo no coração de vocês. Curta, comenta, compartilha, por favor, pra ajudar o nosso cantinho naquele grupo do WhatsApp, sabe? Isso é muito bom, gente. É muito bom compartilhar no grupo do WhatsApp, porque ajuda a Fanny aqui, tá bem? Ajuda, meus amores. É isso. Um super beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.